Olá amigos, paz e bens a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de espiritualidade, momento de oração, momento de intimidade fecunda com nosso Senhor Jesus Cristo por meio da palavra e da oração. Mas antes de fazermos a reflexão do Santo Evangelho de hoje, quero convidar você a compartilhar esse vídeo, fazer sua inscrição no canal Fatos e Emoções, clicar no sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você seja notificado. A todos vocês, paz e bens, e bem-vindos a esse momento de oração, de espiritualidade, fortalecimento da fé, por meio dessa oração. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo, se espalhou a notícia que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram então o homem à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daquele homem, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Jesus percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo, e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, disse ele ao paralítico: Eu ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Amados irmãos e irmãs, essas palavras ouvidas com bastante atenção serão sempre palavras da nossa salvação. São palavras fecundas que geram frutos de santidade, de caminhada missionária, de compaixão, de fé, de esperança, de ânimo, de alegria, porque a boa nova do Evangelho ela produz isso. Evangelho que não produz alegria, fé, esperança, não tem a essência de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso fazer com que possamos compreender que a cada momento de espiritualidade, a cada momento de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da oração, e principalmente por meio de sua palavra, na leitura do Evangelho, esses momentos eles geram transformações. São espaços fecundos de vida nova. Porém, o Evangelho de hoje nos mostra alguns aspectos importantíssimos para que nós possamos compreender melhor o sentido da missão e principalmente a libertação de nossos pecados, a mudança de vida. O pecado nos aprisiona, o pecado nos faz paralíticos, nos paralisa. Ficamos quase como que algemados. O pecado nos afasta do convívio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nos afasta da missão, nos afasta do ardor missionário, nos afasta de fortalecermos os outros por meio da fé, da esperança e da caridade. O pecado nos aprisiona por meio do nosso egoísmo, por meio do nosso egocentrismo e tantas coisas que nós produzimos no seio da sociedade, que não produzimos frutos de misericórdia, de esperança. O pecado nos deixa paralíticos e paralisados
não conseguimos produzir, não conseguimos semear a palavra de Deus em lugar nenhum. E hoje, o evangelista nos mostra justamente esse momento em que Jesus, entrando na cidade de volta a Cafarnaum, logo se espalha a notícia, porque ele era uma pessoa conhecida. E muitas pessoas procuravam, foram até sua casa, e tinha tanta gente, diz o evangelista, que nem na porta conseguia mais conter tantas pessoas. E Jesus anunciava-lhes a palavra, diz aqui a liturgia de hoje. Em sua casa, mesmo diante de tantas pessoas, Jesus anunciava-lhes a palavra. Por que Jesus anunciava-lhe a palavra em casa? Porque o Evangelho deve ser proclamado em todos os lugares, a todo momento, a todo instante, em todos os espaços. Por isso que é importante perceber quantos espaços fecundos de fazer missão, proclamar essa palavra, levar essa luz a tantas pessoas que não a conhecem, vivem nas trevas do pecado e do egoísmo. Em casa, na família, na escola, no trabalho, na comunidade, onde quer que haja essa oportunidade, seja também esse missionário, seguindo o exemplo e as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a igreja é um local importante, o templo para você compartilhar a palavra, mas também nesses lugares fecundos, espaços de convivência social, espaços de relacionamento humano, é que essa palavra deve ser semeada para que ela gere vida nova em corações que estão tão amargurados pela dificuldade da vida, pela dificuldade do mundo, a fome, o desemprego, a solidão, o abandono, os vícios da droga, do álcool. São tantas e tantas coisas que aprisionam e não deixam caminhar. Mas é preciso perceber que existe um Deus, que existe um Cristo que a todo instante nos fazendo observar à nossa volta o seu amor por meio da palavra dele em nossos corações. Então Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um homem paralítico, carregado por 4 pessoas que estavam no campo. E é interessante que nós possamos aqui abrir um espaço para perceber, refletir. 4 pessoas levavam esse homem paralítico. Eram 5 pessoas de fé. Porque elas acreditavam que Jesus havia de libertar esse homem que estava paralisado, fazendo também ser fecundo no seio da sociedade como testemunha viva da presença de Cristo nessa sociedade. Então, eles se aproximam e quando Jesus percebe essa fé, porque Cristo percebe a nossa fé, é por meio da nossa fé que Ele percebe a nossa ação. Mas como podemos observar a fé de alguém e como Jesus observa a nossa fé? Através da nossa participação na missa, na celebração da palavra, na catequese, nos espaços de espiritualidade, na adoração ao Santíssimo. São tantos e tantos espaços. Na Eucaristia, na reflexão da palavra, na nossa oração diária, na nossa oração noturna, na nossa oração em todo instante e em todo lugar. É dessa forma que Jesus conhece os nossos corações, fazendo aí gestos de misericórdia. Então Jesus percebe essa fé e aproxima-se do paralítico dizendo: Filho, os teus pecados estão perdoados. É preciso percebermos esse dom fecundo, gratuito que Deus nos concede por meio do ato penitencial. Esse ato penitencial mostra essa fé fecunda e o poder de Jesus Cristo de nos renovar, tirar da paralisia do pecado, porque o pecador, ele não produz bem e gesto de misericórdia na sociedade. Nós nos afastamos, nós nos encontramos paralisados. O pecado nos afasta da graça santificante de nosso Jesus Cristo. E por meio do seu amor, nós sabemos que temos um Deus que nos vê, sente compaixão, nos liberta do pecado e cuida de cada um de nós. Porém, ele diz para o homem: volta para a tua casa, porque ele percebeu que o homem precisava também ser testemunha primeiro lá na sua casa. Então é aí na tua casa, amado irmão, amada irmã, que você deve começar esse trabalho de missão, ser missionário. Não é fácil, porque nem todo profeta é reconhecido dentro da sua casa. E Jesus pregava a palavra de Deus também lá dentro da casa dele. Então ele diz para o homem: pega a tua cama e vai para a tua casa. Como o Papa Francisco nos diz, a casa comum é o espaço aberto de pregação,
renovação, libertação também das nossas falhas. Então que nós possamos perceber que o Evangelho de hoje traz essa reflexão sobre o perdão. É preciso perdoar sempre. É preciso fazer com que nós possamos levar outras pessoas a se libertarem do pecado, do egoísmo, do egocentrismo, para transformar em pessoas melhores. Aí sim, libertos da chaga do pecado, homens nova criaturas, enxertados no amor e no perdão de Deus, possamos sentir os nossos corações ardentes e colocarmos nossos pés a caminhos nessa santa missão. A todos vocês, amados irmãos, paz e bens e um beijo em seus corações.